Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Que alegria poder recebê-los de volta aqui no canal AD Prudente Oficial. Este que é o ambiente que também propõe subsídios da Escola Bíblica Dominical. Eu sou seu irmão em Cristo, Diego Fonseca, e é um imenso prazer recebê-lo nesta plataforma a fim de construirmos subsídios da nossa EBD. Nós somos a Assembleia de Deus Ministério do Belém, no campo de Presidente Prudente, igreja presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, em quem, no seu nome, registro os cumprimentos a todos vocês que assistem, acompanham, interagem e compartilham a programação. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você ainda não curtiu, curta. Se você ainda não compartilhou, compartilhe. Você tem a oportunidade de assim fazer, a fim de que outras pessoas tenham acesso ao conteúdo inserido aqui. Nosso intuito, como dito, é justamente propor pelo viés da Palavra de Deus, construções salutares que beneficiem, que orientem e que de alguma forma esclareçam dúvidas inseridas no nosso material. Hoje, em especial, nós estudaremos a lição de número 7, Ministério da Igreja. O textual está em Efésios, capítulo 4, verso 11, que diz: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. A verdade prática afirma que os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. A leitura bíblica está em Efésios 4, versos 11 a 16, e para introduzir e dialogar com vocês, o primeiro assunto falando sobre o ministério sacerdotal de todo crente, eu cumprimento e convido para esse lugar de fala pastor William Enoch. É contigo, pastor William. Obrigado, pastor Diego. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado sempre pela sua participação aqui no canal de nossa igreja. Primeiro tópico, o ministério sacerdotal de todo o crente. É válido sempre lembrar, fomos escolhidos por Deus. Fomos comissionados por Deus, como já estudamos, somos o sacerdócio real, a geração eleita, o povo santo, o povo adquirido por Deus. E isso implica em compreendermos aspectos fundamentais para essa jornada cristã. Então, ser cristão é ter convicção do trabalho e do exercício da fé a ser desenvolvida para que, enquanto sacerdotes, façamos a vontade de Deus. E como entender isso? A lição de hoje é extremamente oportuna. O sacerdócio no Antigo Testamento, que é de onde tiramos toda a referência, toda a base para isso, indica que essa prática, que é muito antiga entre os hebreus, saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista. E dessa forma, a evolução do sacerdócio na antiga aliança é, no princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifício, quem eram os cabeças das famílias eram os seus próprios sacerdotes. Em segundo lugar, na era dos patriarcas, também nós encontramos o chefe da família exercendo essa função de sacerdote. Em terceiro ponto, Israel como nação foi posta como sacerdote para os outros povos. E, em quarto lugar, no Monte Sinai, o Senhor agora estabelece um limite à prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi, como em Êxodo 28:1 e Números capítulo 3, do versículos 5 a 9. Aqui nós aprendemos que há uma doutrina sacerdotal, há um subsídio para isso na Bíblia, desde a antiga aliança, e esses aspectos fundamentavam para cada uma dessas etapas, para cada um desses ritos, sempre com esse propósito específico. É bom que se diga, e é o conteúdo agora do nosso segundo item, que nós temos uma doutrina bíblica confirmada agora na nova aliança, no Novo Testamento, que apresenta o sacerdócio da antiga aliança como um tipo de Cristo, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo, porque era essa a função então do sacerdote. Assim, não mais uma família, não mais uma tribo, não mais uma nação
que é detentora do sistema sacerdotal. É uma função atribuída com muita veracidade, com muita responsabilidade, atribuída à Igreja, que constitui a estabelecida, firmada nela agora, o sacerdócio universal de todos os crentes. Dessa forma, debaixo da antiga aliança, o sacerdote, ele era um ministro do culto, mas agora, sob a nova aliança, como sacerdotes, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo, em sacrifício santo, em sacrifício agradável a Deus. Nós também ministramos o louvor como fruto dos nossos lábios. É atribuída à Igreja agora esta função de adorar a Deus, reconhecer Deus como nosso Criador e louvá-lo por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz por nós. E também como uma função muito especial, que é a intercessão pelo outro. Proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E também nós mantemos uma comunhão direta com Deus. Aprendemos lições valiosíssimas aqui, que se é garantida, se é recomendada à Igreja agora a função sacerdotal, não é uma doutrina de homens, não é uma doutrina apenas registrada em uma estratégia de culto, uma estratégia de ajuntar pessoas, de um engajamento de pessoas. Não, é uma doutrina bíblica. É bíblico manter essa comunhão, testemunhar de Cristo, oferecer a Cristo, ao Senhor Deus, louvor de gratidão, de adoração, adorá-lo em espírito e em verdade, para que o nome do Senhor continue sendo exaltado em nosso meio. O terceiro item, uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. Ao longo da história, percebemos a tamanha perseguição, a tamanha astúcia do maligno contra a obra de Deus. E no catolicismo romano, o sacerdócio ele é limitado à figura dos padres. Não há função sacerdotal para os membros da Igreja. Nesse caso, o Papa é considerado o vigário de Cristo na terra e, por isso, cabe destacar aqui que o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes, tal qual se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da Reforma Luterana do século XVI, que proclamou as teses, as 95 teses, reconhecendo que somente a Deus devemos dar glória, somente devemos nos valer pela Bíblia, pelas Escrituras, exaltar a Cristo dentre todas as recomendações da Reforma Protestante. Para o reformador alemão, qualquer cristão verdadeiro participa indistintivamente dos benefícios de Cristo e da Igreja. A Reforma pregou um retorno radical às Escrituras, como bem definiu seu slogan, na sola Scriptura, somente a Bíblia, somente a Escritura. E nas páginas das Escrituras Sagradas podemos ver a grandeza dessa preciosa doutrina. Então acredite, a doutrina bíblica do sacerdócio universal do crente é um fato na nova aliança, porque a Igreja agora ela constitui o sacerdócio universal para todos os crentes. Então nós temos essa missão. Nós somos o sacerdócio real. Fomos alcançados por Cristo, fomos libertos, fomos livres e temos essa liberdade de nos achegarmos ao Pai. Em contrapartida, há a necessidade de sempre nos valermos da premissa de que todos os crentes, precisamos manter essa comunhão, precisamos manter este contato com Deus, precisamos zelar da nossa comunhão, agradar a Deus e entender que esse é o nosso ofício. Estamos estudando sobre isso, essa é a nossa missão e isso agrada a Deus. Muito bem, queridos, o tópico 2 da nossa aula de hoje fala sobre a estrutura ministerial do Novo Testamento. Veja que o assunto é elementar, mas ele está fragmentado. Nosso intuito, por ora, não é visitar ou pelo menos espelhar as perspectivas existentes veterotestamentárias, isto é, no Antigo Testamento. Não, senhores, com especificidade, nosso intuito é analisar as páginas neotestamentárias e, por meio delas,
exaurir informações que de fato estruturem o ministério estabelecido no Novo Testamento. Bem, em princípio, nós temos um ministério quíntuplo. Por que esta expressão? Essa expressão ela se pauta no verso 11 da carta de Paulo aos Efésios, especialmente o capítulo 4, como já dito na leitura bíblica e como já revisto no texto áureo. É notório, sabido por todos os senhores, que Paulo elenca pelo menos 5 funções essenciais que são lidas como funções ministeriais e que têm pleno exercício no reino de Deus. Estou me referindo ao apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Bem, com relação à figura apostolar, a despeito da afirmação de que se trata de alguém enviado a uma missão, o autor parece ser cirúrgico quando define alguns pré-requisitos para esse exercício. Na nossa instituição, a Assembleia de Deus, não há o costume de configurar um sujeito como apóstolo. Primeiro porque, bíblica e historicamente, supõe-se que este deveria ter estado com Cristo, ao menos ser testemunha da sua ressurreição, ter visto o Senhor e ter operado sinais e maravilhas. É impossível que alguém do nosso tempo, da nossa geração, tenha atingido tais visibilidades. Mas, ainda assim, alguém com um lastro bastante interessante, relevante, longevo no ministério, acaba sendo entendido como uma figura apostolar, pelo trabalho que foi construído ao longo do tempo, pela implementação de igrejas, como uma figura que nós tivemos e conhecemos, nosso saudoso pastor Carlos Padilha, que tinha em si essa característica de fundar, de estabelecer trabalhos e carregou por longos anos, além de deixar um imenso legado a toda a sua família, a toda a igreja no Brasil, em São Paulo e especialmente aqui em Presidente Prudente. Nós temos a figura de um profeta. O que pode se dizer sobre profeta? Algumas pessoas acabam se utilizando dessa expressão e por meio dela fazendo links com a proposta veterotestamentária, a concepção ministerial de profeta e o dom de profecia. É preciso dissociá-los, embora os termos estejam parelhos, mas as definições, as atribuições são diferentes. No Antigo Testamento, por exemplo, nós tínhamos uma característica profética que perdurou até a figura de João Batista. Nenhum outro profeta das páginas neotestamentárias se caracteriza com aquele perfil. Aqueles, de fato, literalmente porta-vozes de Deus, tiveram esse tempo de perduração. Agora, nós temos à disposição 2 ofícios parecidos, mas com perfis diferentes. Um deles com fim espiritual, outro com característica ministerial. A respeito do fim estritamente espiritual, me refiro ao dom. Capítulo 12 de 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo elenca, capítulo 12, a partir do verso 1 a seguir, o apóstolo Paulo elenca uma série de dons espirituais, ao que parece 9 dons, e entre essa classe, não por uma perspectiva cessacionista, mas acreditando na evidência e na atualidade dos dons espirituais, percebe-se que existe uma classe de 9 dons. Entre estes, há menção por parte de Paulo ao dom de profeta. E ali nós temos as profecias, que é uma previsibilidade, uma visão futura pautada não com fins de orientação, mas de consolação, edificação e exortação, e tendo por fundamento a Bíblia Sagrada, que é a maior profecia dos cristãos. Por outro lado, nós temos o dom, caracterizado no verso 11 do capítulo 4 de Efésios. A que se refere esse profeta? Aquele que exorta, consola e que, sobretudo, de alguma forma se porta como um porta-voz de Deus, é redundante, mas é bem isso, e ainda tem resquícios no seu ministério de revelações futuras, isto, claro, por uma análise estabelecida na palavra de Deus. Para além disso, nós temos a figura do evangelista, que é centrado na pregação e na salvação de almas. Obviamente que quando nós atrelamos a figura evangelística com a salvação de almas, nós não estamos dizendo que é o evangelista quem salva, isso é óbvio e elementar. É Jesus quem salva e continua salvando, mas esse sujeito tem características no seu ministério de trabalhos evangelísticos, cruzadas, cultos ao ar livre,
pregações nas quais as pessoas não crentes são atingidas pela reflexão construída. O Cristo, por meio do seu Espírito, convence o sujeito, este sujeito reconhece que Cristo aceita e ele é recíproco nessa aceitação e ambos caminham agora uma vida de partilha, de cumplicidade e comunhão. Quem exerce esse papel comumente é lido por Paulo como um evangelista. Por fim, nós temos outras duas funções especiais. O pastor, que possui, entre outras mais funções, eu costumo dizer, e claro que isso não é uma ideia construída por este que vos fala, mas eu sinceramente me simpatizo dela, o pastor tem uma função polivalente. Né? A polivalência, ela caracteriza um pedagogo na educação infantil que acaba atuando em diversos campos de atuação. Ele se utiliza de linguagens matemáticas, de língua portuguesa, linguagens científicas, geográficas, históricas, dentro de um mesmo espaço e sendo explorado por uma mesma pessoa. O pastor, por ora, ele além de ser pastor, ele acaba sendo um psicólogo, um médico, um aconselhador, um engenheiro, um mestre de obras, enfim, ele acaba atuando de diversas outras formas e assumindo diversas outras frentes na ocupação da função. Mas a função primordial ou precípua do pastor é justamente o apacentar, assim como a do mestre, que por sua vez tem sobre si a responsabilidade de ensinar, de educar, de instruir a palavra de Deus. A propósito, é bíblico a informação de que sobre esses haverá um jugo mais pesado, por fazer uso da palavra e por hipoteticamente conhecê-la em princípio antes de explorar o conhecimento com os demais. O serviço de diáconos e presbíteros fecha o raciocínio do tópico 2. Por diaconeo ou diaconia, ambas 37 ou 34 vezes apresentadas nas páginas do Novo Testamento, nós temos a impressão do servir. O diácono, não exclusivamente essa função, mas como estabelecido em Atos capítulo 6, foi justamente surgida por conta de uma demanda que se estabelecera na igreja de cunho social e na qual os apóstolos perceberam que havia essa necessidade de implementação. Então hoje nós temos essa função, mas para além da função, nós temos sobre nós todos indistintamente, quer seja membro ou quer seja um líder, nós temos a obrigatoriedade da compreensão diaconal. Todos devemos servir ao próximo, à comunidade, às ações sociais, à nossa igreja. Isso é um princípio que não se altera. Por mais que você assuma uma outra função ministerial, a função diaconal, ela é integral, é uma função perpétua, que persegue o sujeito enquanto ele for membro de uma igreja, seja ela no seu sentido organizacional, ou seja ela como organismo principalmente. Devemos servir uns aos outros dentro das nossas possibilidades. Presbíteros, 66 vezes essa expressão aparece no Novo Testamento e tem a finalidade de apresentar anciãos, sujeitos que têm cãs brancas, que têm rodagem, experiência, que têm quilômetros no ministério e que naquela altura apresentavam funções de presidência, assumiam e presidiam determinadas igrejas. O presbítero era alguém que supervisionava, presidia e ainda exercia alguma função pastoral. Essas são as características apresentadas pelo pastor José Gonçalves. Naturalmente que esse perfil de liderança acaba tendo mais expoência em outras tradições. No nosso ministério, o presbítero tem um papel de auxiliar o seu pastor, de assumir determinados rebanhos, mas independente desta ou daquela tradição, o fato é que ambos, não só o presbítero, diáconos, pastores e mestres, evangelistas, profetas e apóstolos, têm papéis cruciais no reino de Deus. Chegamos ao terceiro tópico, as qualificações para o ministério. Estamos aprendendo que o ministério, ele é concedido por Deus. Quem deseja o episcopado, já ensinou Paulo, excelente coisa, boa coisa deseja. Mas Paulo também aos Efésios, no capítulo 4, que é o texto áureo da lição de hoje, declara, ele mesmo, o Senhor, concedeu.
O Senhor agraciou a igreja. O Senhor autorizou a igreja, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Esses que foram chamados, escolhidos e capacitados por Deus precisam passar por esse crivo. E os critérios sempre são muito bem claros na palavra de Deus. E hoje nós vamos observar que é necessário que aquele que almeja o ministério ou o ministério, ele precisa se valer e observar que é, de uma forma muito específica, recomendada as qualificações de natureza moral. É o primeiro item do tópico 3. Paulo expõe as qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais. E os irmãos conhecem quais são esses critérios, o que é necessário para que se exerça um ministério com qualidade. E listamos apenas algumas delas. Esse irmão não pode ser apegado ao dinheiro. Paulo diz a Timóteo que quem deseja então o episcopado não pode ser avarento. Não pode, até porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja, não é o dinheiro que é a raiz, é o apego desenfreado, é a avareza que é o problema, é esse apego desordenado. Então o avarento, se ele, a pessoa que entrar pelo caminho da avareza, certamente desagrada a Deus e acaba invalidando essa habilidade, essa competência para ser um bom ministro do Evangelho. Outro detalhe, precisa ser irrepreensível. Ele precisa conduzir a sua vida de maneira que nada possa o repreender, possa o refutar, possa o acusar. Então é manter-se uma vida diante de Deus, uma vida digna diante de Deus. Alguém que não possua nenhuma acusação válida, o que não significa ausência de pecado, o que não significa que é uma pessoa perfeita, mas aquele que entende que ele deve buscar em Deus essa graça, suplicar pela misericórdia todos os dias, ter uma vida pessoal e uma conduta ilibada, acima de qualquer acusação legítima e livre de qualquer escândalo público. Parece até exagero, mas quase que as pessoas estão se esquecendo, que todo cristão ele deve manter essa vida que agrada a Deus, zelar muito da sua vida, cuidar mesmo em todo aspecto. Infelizmente, não são todas as pessoas que assim praticam e infelizmente, novamente, reitero, que sofremos muito, a igreja sofre muito, porque, infelizmente, estou sendo muito repetitivo, é com tristeza que dizemos isso, algumas pessoas promovem o escândalo e aí quem olha externamente acaba nivelando todos por baixo, achando serem todos iguais. Mas as qualificações morais para o ministério, elas são muito bem claras na Bíblia, na palavra de Deus. O tópico 2, quais são as qualificações de natureza social? Paulo, ao longo das suas cartas, explica que socialmente esse aspirante ao ministério precisa também obedecer a alguns outros critérios. Por exemplo, não pode ser uma pessoa dada à soberba, sabe, aquele perfil orgulhoso, aquele perfil arrogante, aquele perfil que não aceita nenhuma orientação, nenhum conselho. Será impraticável, será incompatível para a conduta ministerial. Uma pessoa de difícil convívio social, alguém que devido à sua soberba mantém-se obstinado em sua própria opinião, age com rebeldia, com teimosia, com arrogância. Aquele que deseja o ministério, ele não pode ser irascível, ele não pode deixar-se levar totalmente
pelas suas pretensões, por acirrar as suas emoções. Não, ele deve buscar o equilíbrio e jamais ser truculento, jamais ser áspero, violento, porque aquele que possui um temperamento mais colérico, uma pessoa que não pensa duas vezes antes de agir de forma descontrolada contra outra pessoa, desqualifica-se para ser um ministro do Senhor. Agora, diante de todos esses critérios exigidos pela Bíblia, isso não é um endurecimento de regras, mas é um estabelecimento de padrão com um propósito específico, para zelar da noiva de Cristo, para zelar da obra de Deus, para cuidar daquilo que é precioso, a noiva do Cordeiro, comprada pelo sangue precioso de Jesus. Então, o ministério, o ministério do obreiro, ele pode, em muitos aspectos, não ser um ministério um ministério totalmente perfeito, ou seja, aquele que exerce. Reitero, o obreiro, ele pode não ser excelente em tudo que faz, mas o ministério sobre a vida dele é um ministério de excelência, porque é dado por Deus. Então, observe, o ministério de Deus é de excelência. O portador desse chamado, ele caminha para essa excelência, ele busca essa perfeição todos os dias, porque lidamos com algo que é precioso, que é a noiva do Cordeiro. E os qualificados para o ministério? De acordo com Paulo, existem as qualificações claras para o exercício do ministério da Igreja de Cristo. Os ministros do corpo de Cristo têm como requisitos inegociáveis para o exercício do ministério as qualificações morais e sociais, como estudamos aqui. Então ele deve ter todo esse zelo, deve agradar a Deus, mas ele precisa ser o exemplo dos fiéis. É uma tarefa simples, fácil? Claro que não. Mas é o que o ministério de Deus, que é excelente, exige de cada um de nós, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que haja testemunho, para que haja liberdade na pregação do Evangelho, para que o Espírito Santo continue atuando com liberdade. Isso é um ato de consciência cristã e de responsabilidade com o reino de Deus. Pois bem, queridos, que prazer poder recebê-los na aula de hoje a fim de uma construção tão importante a respeito do ministério da igreja e com análises tão importantes, de igual modo, propostas pelo pastor José Gonçalves. Como vimos e como definimos de uma maneira conclusiva, foi visto que a doutrina sacerdotal ela tem uma universalidade na Igreja de Cristo Jesus. Isto é, você, enquanto membro dessa instituição, tem agora sobre si a responsabilidade, a autenticidade para propagar o Evangelho do Reino de Deus. Você pode dizer às pessoas, sem quaisquer mediações, a respeito do que Cristo fez e faz por todos nós. A despeito disto, vimos também que Deus pôs na igreja alguns com exercícios ou funções específicas. Vimos a figura apostolar, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e vimos que estes foram colocados justamente para que a igreja caminhe de maneira ordeira, para que exista decência, para que cada um, respectivamente em seu devido lugar, exerça o seu papel na construção e evolução do corpo de Cristo. Por fim, estes ministérios, afirma o pastor José Gonçalves, devem ser vistos como dons de Deus à igreja. Portanto, se você tem alguns desses ministérios sobre si, ou se você está sob a orientação de um pastor, sob a orientação de um presbítero, se você está sob a égide de alguém que figura com estas características aqui apresentadas, por gentileza, respeite essa autoridade, submeta-se a ela, tema a Deus e, por certo, as bênçãos do Senhor virá a reboque sobre si e sobre toda a sua família. Muito obrigado pelo seu tempo, penso que tenha sido um tempo de qualidade. Muito obrigado pela sua interação, pelo seu compartilhamento. O meu desejo é que o Senhor lhe abençoe e, querendo Deus, nós nos veremos no próximo programa.